Oi, eu sou o Marcel Reis Queiroz, o florista da Zoe Flower Studio. Eu queria contar um pouquinho para vocês sobre como eu cheguei até aqui, como eu tive esse encontro com as flores. Eu sou obstetriz de formação, eu tenho pós-graduação em epidemiologia e sou professor universitário na área de saúde coletiva há 4 anos. Tenho trabalhado enfaticamente nessa área, na formação de novos profissionais, com uma visão mais humana, mas a área acadêmica ela é bastante extenuante, ela exige bastante da gente. Quando começou a pandemia, em 2020, e nós tivemos que ficar em casa, esse foi um período muito difícil para todo mundo, né? Eu sempre fui muito externo, muito da rua, muito de sair de casa e contemplar a natureza. Deus sempre falou muito comigo por meio da natureza. A contemplação da natureza, da luz, do sol, sempre foi uma forma de eu reconhecer a Deus, de eu conversar com Deus, de eu estar conectado com Ele. E isso sempre foi muito importante para mim. Meu pai sempre lidou também muito com as plantas. Eu sempre tive planta em casa. A minha mãe também é artesã, então olhar coisas belas e lidar com a arte sempre foi algo muito presente na minha vida. E ali em casa, na quarentena, só eu, minha esposa e minha filha, eu me vi um pouco distante disso. E isso foi bem difícil para mim. Eu tive algumas dificuldades de desenvolver ansiedade. As flores e as plantas entraram nesse momento caótico da minha vida, me trazendo de volta essa conexão com Deus, me trazendo de volta essa contemplação do belo, trazendo de volta a vida que eu tinha perdido, ou achava que tinha perdido. Comecei a trazer muita planta para dentro de casa. Eu sempre fui conhecido por ser uma pessoa que matava qualquer plantinha e de repente eu estava com 45 plantas dentro de casa e cultivar elas, cuidar delas era parte da minha terapia, era muito gostoso. Na igreja onde eu congrego, eu era líder de eventos e eu sempre cuidei da decoração, mas de forma muito simples, de forma muito amadora, mas sempre tive contato com isso. E aí, quando a pandemia já estava passando, a gente começou a ter contato externo novamente, algumas pessoas começaram a pedir para que eu auxiliasse, auxiliei no casamento dos meus 2 cunhados, depois uma outra amiga me chamou para fazer a decoração do casamento dela, que nasceu como um mini wedding, de repente foi ficando maior, e foi uma oportunidade de fazer uma coisa muito bonita, e foi muito gostoso, foi muito marcante para mim. Como eu não tenho equipe, eu não sou um profissional de eventos, conversando com os noivos, e eles vieram fazer a decoração junto comigo, participaram junto comigo da escolha das flores, na compra. Ela e algumas amigas, a noiva e algumas amigas vieram fazer a decoração, e eu vi a alegria. Ela mesma fala para mim, toda vez, que uma das coisas mais marcantes do seu casamento foi poder pôr a mão e ajudar a fazer. Isso é muito gostoso, muito significativo. E eu vi essa vida no meio das flores. E aí, para me preparar para esse casamento, eu escolhi fazer alguns cursos e comecei a amar esse universo das flores. E aí, com um grande incentivo da minha esposa, que me viu ganhando nova vida nesse universo, eu acabei optando por investir e me tornar um profissional da área. Eu não sabia ainda como. Inicialmente eu achei que eu ia fazer decorações, eventos. Eu decidi então fazer o curso de formação da Escola Brasileira de Arte Floral. E ali eu encontrei o universo dos buquês, o universo dos arranjos, e comecei a gostar muito disso. Foi muito importante para mim, inclusive, uma das mentorias online que eu estava fazendo com os professores Paulo Perisotto e Tano Sabe. O buquê, era um dos primeiros buquês que eu tinha feito. Durante a avaliação desse meu buquê, o professor Thanos elogiou a execução dele e perguntou de onde eu tirei a inspiração. Eu contei um pouquinho dessa história para ele. Ele, naquele momento, foi tão interessante, um professor que, assim, extremamente habilidoso, conhecido, olhando para mim e falando que se emocionou com o meu buquê. Olhou para o meu buquê e percebeu que essa minha história estava sendo passada por meio dele. Ele falou que enxergou muita vida no meu buquê. E isso foi muito significativo para mim. Minha esposa estava só ouvindo e falou: Marcel, tá aí o seu lugar, tá aí o seu ramo. E daí, inclusive, nasceu o nome Zoe. Zoe significa vida em grego, e é a palavra que é utilizada no Novo Testamento quando Jesus fala sobre vida, sobre termos vida e vida em abundância. E assim como eu me reconectei com o dono da vida por meio da natureza, é algo que hoje eu quero levar para a casa das pessoas. Eu quero, por meio dos buquês, poder alegrar o dia a dia das pessoas, para que a gente possa estar conectado com a natureza, mesmo se você viver numa selva de pedra, e também oferecer
um ambiente florido, cheiroso, gostoso, acolhedor, para um jantar intimista, para uma celebração em família. Tem uma coisa que nós temos aprendido nesses tempos difíceis, é que nunca é demais estar com a família. Criar momentos, criar memórias em família, isso é muito importante. Então, por meio do Zoe Flower Studio, eu queria levar um pouquinho disso, levar essa vida, levar essa cor, levar a natureza, levar a conexão para as famílias e para a vida das pessoas.